Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos, hoje nós temos a grande alegria de rezar esta Santa Missa, nesta festa de São Paulo da Cruz, confessor. Como o seu próprio nome indica, São Paulo da Cruz foi animado toda a vida de grande devoção à cruz do Salvador. Cravado nela com Cristo, dedicou-se com santo ardor à pregação deste mistério e instituiu para operários dessa grande obra os passionistas, que fazem voto de difundir a lembrança da paixão do Senhor. Consumido de amor, que auria no sacrifício da missa, memorial vivo e perpétuo da imensa caridade de Cristo, sofreu com Jesus como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Então, um grande santo da Igreja, hoje, São Paulo da Cruz, que vem também nos convidar, a cada um de nós, a nos unirmos à cruz de Cristo. A cruz é um instrumento de salvação, de vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. E é para nós também um instrumento de vitória. São Paulo dizia aos Gálatas, no introito, né? Fui pregado na cruz com o Senhor, vivo ainda, mas não sou eu quem vive. Em verdade é Cristo quem vive em mim. Então, a todo aquele que assume a sua cruz, assume a missão que Deus deu, seja ali no seu matrimônio, né? Com a cruz que é o marido, com a cruz que é a esposa, com a cruz que são os filhos, com a cruz que são os pais, com a cruz, né, que está em todos os lugares, no trabalho, ou na falta do trabalho, ou na personalidade, ou na doença, em tudo aquilo que Deus permite o sofrimento na nossa vida como, né, como um instrumento para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ali está o amor de Deus por nós. E assim como dizia São Paulo, eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Então é esta a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que da cruz, do instrumento de morte, Ele o transformou num instrumento da vida eterna, que nos dá a vida eterna. Então nós somos chamados também, caríssimos irmãos, na nossa vida, ali, naquilo que fazemos, a dar glória a Deus, através da sua cruz, ou da cruz que Ele nos dá. Sabendo que em todo esse sofrimento que Deus permite na nossa vida, está escondido o amor de Deus. Por mais que humanamente, né, nós não percebemos o amor de Deus. Percebemos a dor, percebemos o sofrimento, percebemos a perseguição, a indignação, o desprezo das pessoas e do mundo. Mas ali escondido está Deus nos amando. Deus nos amando. Por isso que São Paulo ele dizia na Epístola aos Coríntios, a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem. É uma loucura, sim. Se olhamos só com os nossos olhos humanos, é uma loucura a cruz. Né? Mas para os que se salvam, isso é para nós, é virtude de Deus. É virtude de Deus. Depois ele dirá que Deus quis salvar os crentes, né, por meio da loucura da pregação, né? Porque os gentios exigem milagres, os gregos buscam sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados à salvação é Cristo, virtude de Deus. Então, coragem, caríssimos irmãos, unamo-nos hoje à cruz de Cristo, oferecendo os sacrifícios que Deus nos dá a cada dia, né, da nossa vida, os sofrimentos que Deus permite
para sermos semelhantes a Ele na morte, para um dia também sermos semelhantes a Ele também na sua glória, no reino dos céus. Então é necessário sim passar pela cruz. Ninguém se salva sem a cruz na sua vida. Cristo quis nos salvar pela cruz. Por isso que o nosso batismo, o primeiro sinal que recebemos é a cruz de Cristo. É a cruz que vai nos acompanhar, para nos fazer fortes, para ser também um instrumento onde nós possamos glorificar a Deus. Isso, pelas forças humanas, claro que é impossível. Nós não buscamos o sofrimento, porque nós não podemos ir de encontro ao sofrimento, mas aceitamos aquilo que vem da parte de Deus, ou da parte do mundo, ou daquilo que nós mesmos produzimos em nós, o sofrimento pelos nossos pecados. E que tudo possa ser para nós um motivo de salvação. Então, coragem, não desanimemos não, diante da cruz. Por mais pesada, por mais terrível que seja a cruz do cristão, ela não é nada comparada à cruz de Cristo, comparada ao sofrimento de toda a humanidade que está ali na cruz de Cristo. Cristo levou sobre si os pecados de toda a humanidade, e os nossos pecados estão ali. Então, coragem, unamos-nos a Cristo também, nos oferecendo a Ele, assim como dizia São João da Cruz, como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Assim pedia São Paulo, e assim fez São Paulo da Cruz, E nós, cada um de nós também somos convidados a nos unir a esse sofrimento de Cristo, sabendo que a última palavra não é o sofrimento, não é a morte. A última palavra é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que Ele tem por cada um de nós, que está sempre pronto a vir ao nosso encontro e nos dar a sua graça, nos dar a sua salvação. Que o Senhor nos abençoe, caríssimos irmãos, nesse santo dia, e que São Paulo da Cruz interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.